Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe muito a tua semana, que Deus abençoe tua casa, tua família, em nome de Jesus. Desejo, do fundo do meu coração, que Deus continue cuidando, que Deus continue abençoando a tua vida, abrindo as portas e derramando a graça dele sobre o teu lar, sobre a tua casa, em nome de Jesus. Hoje nós vamos conversar no Vida Relevante sobre um tema extremamente importante. A palavra que nós vamos conversar hoje é antifrágil. Já ouviu falar sobre essa palavra? Antifrágil é uma palavra que surgiu há 4, 5 anos e uma palavra que tem sido usada agora, uma palavra importante para esse momento que nós estamos vivendo, um momento de pandemia, um momento de dificuldades, um momento de problemas econômicos, um momento de muitas portas fechadas, de muitas lutas, muitos conflitos que estão acontecendo. Então essa palavra antifrágil se tornou uma palavra extremamente importante para esse momento que nós estamos vivendo. O que significa ser antifrágil? Para que a gente entenda o que é algo ou alguém antifrágil, primeiro eu quero falar com você sobre o que significa ser frágil. Ser frágil significa ser prejudicado, certo? Então, vamos imaginar que alguma coisa, ela passa por um problema, ela passa por uma situação muito adversa e ela é prejudicada. Ela se quebra, ou se não, ela se rompe, ou se não, ela se deforma, tá? Isto é fragilidade. É algo que se quebra, é algo que se rompe, é algo que se deforma. Né? Então, tem coisas que são frágeis, né? E tem também pessoas que são muito frágeis e quando elas passam por uma situação adversa, elas acabam se arrebentando, elas acabam desistindo, elas acabam se complicando, elas acabam se prejudicando. Então, tem pessoas que são frágeis e não suportam as dificuldades e as lutas. E o que é ser antifrágil? Antifrágil é justamente o contrário disso. O que é alguma coisa que é antifrágil? É algo que quando passa por um problema, quando passa por uma dificuldade, quando passa por uma luta, se torna melhor, se torna mais forte, se torna mais valioso, se torna mais importante. É algo que se torna melhor. Quanto mais dificuldade passa, quanto mais luta passa, melhor se torna. Tá? Isto é antifrágil. O que seria uma pessoa antifrágil? Uma pessoa antifrágil é uma pessoa que quando passa por um problema, quando passa por uma luta, por uma dificuldade, ela se torna uma pessoa ainda melhor. Ela se torna uma pessoa ainda mais capaz. Existe uma palavra que as pessoas utilizam muito, que é a resiliência. Resiliência. Algumas pessoas podem pensar que eu estou falando sobre resiliência. Não estou. O que é ser resiliente? Ser resiliente é a capacidade que uma pessoa tem de voltar ao seu estágio original depois que passa por uma pressão, por um problema. É diferente de antifrágil. Porque o que significa, por exemplo, resiliência? Resiliência, vamos imaginar que eu tenho uma bola de borracha e eu aperto essa bola de borracha, certo? Eu aperto ela bastante, ela fica bem deformada. Na hora que eu solto essa pressão, que eu tiro essa pressão, a bola ela volta ao seu estágio original. Então, ela volta como ela era. Tá? Isso é resiliência. A capacidade de voltar ao estágio original, ao estágio anterior. Isso é resiliência. Antifrágil é algo diferente, porque antifrágil é aquele que quando passa por essa pressão, ele não volta ao original, ele se torna melhor. Ele se torna mais forte. Tá? Isto é antifrágil. E nós precisamos ter um espírito antifrágil nesse momento que nós estamos vivendo. E todos nós podemos ter. Alguém pode dizer, não, mas eu sou muito frágil. Mas isso é uma escolha, né? Eu posso ser antifrágil. Eu posso exercer essa forma de viver, tá? Até porque, gente, nós estamos passando por muita luta, por muita dificuldade. Eu creio que vocês também estão passando. Muitos enfrentamentos, a gente tem os problemas nossos de cada dia e mais esse monte de problema aí que está acontecendo no mundo. Então, a gente passa por dificuldades, passa por lutas, eu creio que você também está passando pelas tuas lutas, pelas tuas dificuldades.
A questão não é a gente aqui ficar pensando, eu não queria passar por isso, eu não queria estar sofrendo isso, eu não queria que estivesse acontecendo isso, sabe? Esse saudosismo, era bom, antigamente era bom e tal. Nós temos um problema. E a questão agora não é se a gente vai, se o problema vai existir ou não. Ele existe, o problema está aí, né? A questão não é se eu vou ter que enfrentar ou não o problema. Eu vou ter que enfrentar. Você vai ter que enfrentar os problemas. Nós vamos ter que enfrentar os problemas que apareceram. A questão não é se vamos ou não enfrentar o problema. Nós vamos ter que enfrentar. Uma hora nós vamos ter que enfrentar o problema. Então a questão não é, eu tenho que enfrentar ou não. Eu tenho que enfrentar. Tá? Você tem que enfrentar o problema. Tá certo? A questão é, como eu vou enfrentar o problema? Eu vou enfrentar os problemas da minha vida de uma maneira frágil, de um jeito que eu saia prejudicado, quebrado, arrebentado, de um jeito que eu saia deformado dessa situação, dessa circunstância? Eu vou enfrentar o problema de modo frágil? Ou eu vou enfrentar o problema de modo antifrágil? Com a decisão de me tornar alguém melhor, atravessar esse problema que eu estou enfrentando e lá, quando eu sair desse problema, eu ser uma pessoa melhor do que eu era quando isso, tudo que aconteceu ainda não tinha acontecido na minha vida, na minha família. É uma decisão que nós fazemos, é uma escolha que a gente faz. Portanto, eu sugiro a você que você escolha, nesse momento que nós estamos vivendo, ser uma pessoa antifrágil. Uma pessoa que depois de passar por todos os problemas, por todas as dificuldades, você se torna uma pessoa melhorada, uma pessoa mais fortalecida, uma pessoa ainda mais relevante do que você foi até aqui. Tá bom? E para você que tomou a decisão de ser antifrágil, eu vou dar para você alguma dica de como que isso acontece na nossa vida. Como que uma pessoa se torna antifrágil? Primeiro, quando ela desenvolve a capacidade de se adaptar às novas realidades. Nós temos novas realidades. Nós não estamos mais vivendo aquele tempo que nós estávamos vivendo. De repente você tinha um monte de projeto, você tinha uma agenda, você tinha uma definição muito clara do que você ia fazer, dos teus próximos passos. Mas de repente tudo virou, né? O mundo virou de ponta cabeça. E agora eu preciso me adaptar. Nós precisamos nos adaptar. Uma pessoa antifrágil é uma pessoa que se adapta, é uma pessoa que decide se adaptar às suas novas realidades. Sejam realidades que tenham acontecido por acidente, sejam situações que aconteceram porque foram impostas, problemas que apareceram. Eu não sei de qual ordem que os problemas aconteceram na sua vida, mas a decisão de tornar-se antifrágil passa pela decisão que você toma de se adaptar, né? Eu tenho uma situação nova e eu preciso me adaptar a ela. De repente, algumas pessoas que eram patrão agora vão ter que ser empregado. De repente, algumas pessoas que moravam numa casa X, uma casa melhor, agora vão ter que mudar para uma casa mais simples, né? De repente, eu vivi uma situação A, agora não dá mais para ver a situação, mas eu não vou desistir. Eu vou viver uma situação B e vou reconstruir a minha vida, até que eu possa estar numa situação A novamente lá na frente. Então, a pessoa antifrágil é a pessoa que tem essa capacidade de se adaptar à nova realidade. Nós temos uma nova realidade e nós precisamos nos adaptar a ela. E a pessoa que vai sair melhor disso, que vai sair melhor, que vai sair mais fortalecida, é a pessoa que conseguiu se adaptar. Uma outra característica das pessoas que são antifrágeis, além dessa capacidade de se adaptar, é a busca que a pessoa tem de permanecer convivendo com pessoas saudáveis. Porque, gente, agora, mais do que nunca, não dá mais para perder tempo com gente que não quer nada com a vida. Não dá mais para perder tempo com gente que não leva a vida a sério.
Não dá mais para perder tempo com gente que não respeita a sua família, que não respeita a sua casa. Gente que joga o seu tempo no lixo. Gente que fica brincando com a vida. Gente que não trabalha com excelência, que não faz com excelência aquilo que é dado para ela fazer. Eu confesso para você que, mais do que nunca, eu tenho buscado não conviver com pessoas medíocres, com pessoas que não levam a vida a sério, que não respeitam a vida, pessoas que não levam a família a sério. Nesse momento que eu estou vivendo, e eu quero ser antifrágil, eu quero sair dessa situação melhor do que eu estava antes disso tudo acontecer, a minha decisão passa por essa escolha. Eu quero conviver com pessoas saudáveis, certo? E aí tem dois tipos de pessoas que nós vamos conviver. Primeiro, são pessoas que serão nossos mestres, nossos mentores, pessoas que nos ensinam. Nós todos precisamos escolher pessoas que nos ensinem, pessoas que nos orientem, pessoas que nós estejamos aprendendo com elas. Estas pessoas são importantíssimas na nossa vida, essenciais. Então, ande ao lado de pessoas que sejam mestres, pessoas que te ensinem, pessoas que te inspirem, pessoas que te façam ser uma pessoa melhor a cada dia. E também, um outro tipo de pessoa que você deve andar junto são pessoas que queiram, de fato, aprender, que você possa ser mestre delas, que sejam teus discípulos, né? Pessoas que estejam caminhando com você e que você vai ensinar elas, certo? Não perca tempo com gente que não quer aprender de verdade, que não quer viver uma vida legal de verdade. Mas toda pessoa que precisar de uma ajuda, toda pessoa que quiser viver uma vida interessante, extraordinária, e chegar para você e dizer, me ajuda, estenda as mãos para ela. De um modo que você, e isto é uma qualidade de uma pessoa antifrágil, de modo que você consiga andar com pessoas que sejam mestres, pessoas que estejam te ensinando, e você consiga andar com pessoas que sejam teus discípulos, pessoas que estejam aprendendo com você. Isso é extraordinário. Uma pessoa antifrágil é uma pessoa que tem uma capacidade extraordinária de se adaptar à nova realidade. Uma pessoa antifrágil é uma pessoa que busca e permanece sempre se relacionando com pessoas saudáveis. E terceiro, para terminar, pessoa antifrágil é também uma pessoa, e essa é uma característica também importante, é uma pessoa que tem propósito. É uma pessoa que sabe para onde está indo. É uma pessoa que tem um norte para a sua vida. Quando você sabe o que você quer da sua vida, você consegue enfrentar as circunstâncias, sejam elas quais forem. Você se torna mais fortalecido, porque você está olhando para o seu objetivo. E eu quero incentivar vocês todos que estão aqui a ter um objetivo na vida. Sabe, pega uma folha de papel, coloque lá quais que são os teus objetivos. Teu objetivo espiritual, né? Qual que é o teu objetivo? Teus objetivos familiares, quais que são os teus objetivos? Teus objetivos profissionais, aonde você quer chegar? Qual que é o teu objetivo? Certo? Por que você acorda cedo? Por que você vai trabalhar? Por que você corre atrás? Aonde você quer chegar com a sua vida? Isso é uma questão muito importante, porque quando você tem propósito, você consegue enfrentar qualquer circunstância, porque você está olhando para o teu alvo, você está olhando para o teu objetivo, para a tua meta. Você precisa ter uma meta, você precisa ter um objetivo, você precisa dar um norte para a sua vida. E é tão bom você ter um propósito na vida, sabe por quê? Porque aí quando você chegar nas esquinas da vida, fica muito mais fácil tomar decisão. Sabe quando você chega num determinado lugar e aí tem uma rua que vai para lá e outra rua que vem para cá? E aí você diz, meu Deus, para que lado que eu vou? Para que lado que eu vou? Se de repente você escolher um propósito de vida que está aqui, fica muito mais fácil você tomar a decisão. Porque na hora que você chega à esquina, você diz, para onde que eu vou? Para lá ou para cá? Bom, se eu quero isso da minha vida, então eu tenho que virar para quê? Para cá. Certo? Fica muito mais fácil. Quando você sabe aonde você quer chegar, fica muito mais fácil você tomar as suas decisões. Até mesmo nesses momentos de crise, de dificuldade. Porque eu vou ser sincero para você.
Entre o lugar onde você está e aonde você quer chegar na vida, existe um caminho a ser percorrido. E esse caminho a ser percorrido é o grande desafio da vida de todos nós. Porque esse caminho tem lugares pedregosos, esse caminho tem lugares estreitos, esse caminho tem lugares escuros, esse caminho tem lugares que tem gigantes. E nós temos que atravessar. Mas quando você sabe, quando você tem uma meta, um objetivo de onde você quer chegar, aí você tem mais força para enfrentar todos esses obstáculos que você vai ter no teu caminho. Eu quero deixar essa palavra hoje para você, eu creio que é uma palavra muito importante, hoje um pouco mais longa, mas uma palavra extremamente importante para a tua vida. Nesse momento, nós precisamos tomar a decisão de sermos antifrágeis. O que é ser uma pessoa antifrágil? É uma pessoa que, depois que passar por toda a dificuldade, por toda a luta que está passando, se torna uma pessoa ainda melhor, ainda mais forte. Que Deus abençoe teu coração e a tua vida, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua família e a tua casa. Nós abençoamos a tua vida, em nome de Jesus. E que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, a unção e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a tua vida e sobre a tua casa, hoje e sempre, em Cristo Jesus. Amém e amém. Fica com Deus.